Ontem o Brasil bateu o recorde de mortes, infelizmente, por conta da Covid-19. Foram 1.349 mortes. Foi o dia mais triste de toda essa situação que a gente atravessa. Do outro lado, temos uma pressão enorme para a flexibilização das medidas restritivas, consequentemente, a reabertura do comércio. E esse é o tema central do nosso debate de hoje, e a gente vai debater com Kennedy Calheiros, ele que é presidente da Associação Comercial, e também com o Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro. Muito boa tarde aos dois. Eu gostaria de começar esse debate já agradecendo a participação de vocês, para saber o seguinte: é a hora de reabrir, de flexibilizar, ou diante do cenário que a gente tem visto aí, como ontem, por exemplo, esse recorde de mortes, 1.349 mortes, é a hora de apertar as medidas e, quem sabe, até de um lockdown? Eu gostaria que o Alexandre Sampaio começasse respondendo. Boa tarde a vocês, boa tarde, Lucas, boa tarde, Kennedy, é uma satisfação rever você. E eu gostaria de começar, na verdade, me solidarizando com as vítimas e com as famílias das vítimas da Covid-19, não só aqui em Alagoas, como também no Brasil. Recentemente, a irmã do vice-presidente da associação, a esposa do Álvaro, da Pediatria 24 Horas, doutor Álvaro Machado, faleceu de Covid, uma pessoa saudável, uma pessoa da nossa estima. O engenheiro Marcial também faleceu. Então, a gente está vivendo uma situação de absoluto luto, né, em função do que está acontecendo. E aí, eu acredito que é importante que a gente conduza esse debate pelo aspecto científico, lógico e estatístico do problema. Como empresário, eu estou sentindo muito a pandemia e esse isolamento social. Os negócios pararam. E nós, da Associação dos Empreendedores, a gente está duplamente afetado. Afetado agora pela Covid-19, pelo coronavírus, afetado pela calamidade pública provocada pela Braskem, que afetou 3 mil empresas nos bairros que ela fazia mineração, e também atingiu moradores, né, empreendedores, profissionais liberais. Então, a gente vem de duas calamidades públicas, uma sobre a outra, né? Uma da Braskem e a outra agora da Covid-19. E é óbvio que todos nós queremos que o comércio reabra. É um desejo nosso, eu tenho certeza que é um desejo de todo empreendedor, de todo empresário, que o comércio reabra o quanto antes. Só que a gente precisa conversar com o vírus. A gente precisa negociar com esse vírus. E aí não se negocia com ideologia, não se negocia com só desejo, se negocia com fatos, com recomendações científicas e validadas por outros países. E o que a gente vê, infelizmente, é que o Brasil não está fazendo nenhuma coisa nem outra direito. Nem fez um lockdown completo, como Nova Zelândia fez, como Portugal fez, e que essa medida mais radical permitiu que o país já estivesse flexibilizando as medidas de isolamento, e o que a gente vê é um chove não molha. A gente nem cumpre as medidas sanitárias da Organização Mundial de Saúde e que os infectologistas determinam, e a gente fica aqui nesse meio termo e vendo a pandemia se expandir descontroladamente no nosso país e no nosso estado. Tá? Então, eu vejo com muito receio, no momento em que você procura um hospital privado, não tem vaga, eu digo isso porque minha mãe teve um problema cardíaco há 2 semanas atrás, e nós não conseguimos o Hospital do Coração, não conseguimos Arthur Ramos, não conseguimos Veredas, não conseguimos ir na Santa Casa, um plano de saúde, com tudo, a gente não conseguiu sequer um atendimento. Foi preciso muita conversa para ela ser atendida na unidade do Veredas, que não estava, que ainda tinha vaga fora da Covid. Então, assim, é uma escolha muito perigosa, na minha opinião, não porque eu não tenha o desejo
e os nossos associados não têm um desejo grande de voltar a funcionar normalmente, mas porque não se negocia com o vírus, a gente precisa combinar com ele isso, né? Então as pessoas estão adoecendo mais, o descontrole está maior, as pessoas estão pegando e está saturando o sistema de saúde, e é nesse momento que a gente pensa em abrir com que parâmetros? Quais são os parâmetros corretos para você abrir o comércio? É testagem em massa? A gente não tem teste. Vaga e UTI, a gente está com um colapso do sistema público e privado. Então, quais são as medidas corretas para que a gente faça uma abertura responsável do comércio e a flexibilização das medidas de isolamento? Eu gostaria, sinceramente, de saber disso, porque se elas existirem, eu sou a favor. Agora, elas existem? Muito bem, Alexandre. Tá registrada aí sua primeira participação. Agora eu queria saber a opinião do Kennedy Calheiros, né, que é presidente da Associação Comercial. Kennedy, por favor. Bom dia a todos, bom dia Alexandre, bom dia Lucas, obrigado a vocês pelo convite. Olhe bem, a preocupação que a gente tem, a solidariedade com todas as famílias que perderam seu ente querido, pessoas próximas, isso é natural, isso é para todos nós. O que se tem que aprender, e o Alexandre bem colocou, conversar com o vírus. O vírus, ele já sinalizou muito a forma dele funcionar. O que precisa as atividades econômicas voltarem ao normal com responsabilidade, com segurança. E ao conversar com o vírus, Alexandre, que a gente entende que é você entender, não do ponto de vista da medicina, não do ponto de vista de a gente entender como ele vai se comportar dentro do corpo humano, do microscópio, mas de como nós convivemos. O lockdown, nós estamos parados hoje completando 76 dias. Os números caíram, não sei se tivesse aberto, se cairiam tanto. O que a gente aprendeu nesse tempo é que você tem que evitar aglomeração, tem que ter higiene, tá certo? O álcool gel, a limpeza de corrimão, evitar terminantemente a aglomeração, usar a máscara. Olhe bem, o pedido para que os ônibus só andem sentados, ele foi feito pela Associação Comercial desde o dia 20 de março, um dia que veio o primeiro decreto. Quando o governador chamou as entidades, a associação já entrou com esse pedido. O uso de máscara, a associação já entrou com esse pedido, tá certo? E diversos outros pedidos que nós já viemos fazer. O que nós precisamos aprender é que essa sinalização é de como fazer essa convivência, porque a economia do Estado não vai aguentar. O lockdown, o que é o lockdown que a gente deveria ter? Todo mundo nas suas casas. Se ninguém sai de casa, com 20 dias acaba. Mas também você não vai ter nenhum médico indo ao hospital para atender o paciente que vai estar. Não existe exceção. Se você quiser acabar com ela, em 20 dias você garante, você parar tudo. Só que precisa funcionar as coisas de primeira necessidade, alimentos, posto de gasolina, motorista da ambulância, o médico, o enfermeiro. Então, o mundo real, de alguma forma, ele vai funcionar. Então, nós temos que entender que o efeito colateral que o vírus está causando, fora a dramaticidade dele quanto a muitas pessoas pegarem a doença, se recuperarem, e outros tantos não terem esse resultado. Vários que vocês estão falando aí são meus amigos também, mas temos que olhar o efeito colateral do vírus quanto à economia. O Estado aguenta a economia parada? Nós não vimos, cobramos sim do governador já a redução do duodécimo e a redução salarial dos funcionários, porque se a receita está caindo, em alguma hora o Estado não vai poder honrar os pagamentos que ele tem pela frente. Porque uma coisa que eu sempre coloquei, que nós viemos de um problema político lá de trás, é que não se trata o dinheiro público como um dinheiro que nasce no setor privado. Eu não conheço o dinheiro nascer no setor público, o dinheiro só nasce privado. E o governo arrecada o resultado deste recurso
para voltar com serviços à sociedade, inclusive neste momento doloroso que é com a pandemia da coronavírus. Não adianta nós fecharmos como está, e muitas vezes o bairro da Santa Lúcia, o Santos Dumont, o Vergel, porque eu pego meu carro e ando. Funcionar do jeito que está funcionando. A Feira do Jacintinho, o Mercado Público, tá certo? A Feira do Tabuleiro, a Feira do Cleto Marques. E desde o começo nós já cobrávamos, tanto da Prefeitura quanto do Estado, a retenção de não se entrar nesses lugares sem máscara e limitar o número das pessoas que estão lá dentro. E quem está afligindo é, a partir do momento que alguém não está cumprindo com o que você poderia entender como um novo normal, ou seja, fazendo aglomeração e sem as regras de segurança, você vai aumentar o contágio. Aumentando o contágio, você vai demorar a abrir e tentar voltar ao normal. A pergunta é, a economia e as pessoas que necessitam dela vão viver como? Por exemplo, foi dada essa ajuda emergencial de R$600, R$1.200, ela vem da arrecadação de tributos. Houve esse primeiro socorro. Será possível que vamos ter recurso para socorrer de novo, se ela se alongar? Então, essa preocupação não é minha como empresário. É uma preocupação que a gente tem com a economia real que existe. Então, o que nós precisamos é fazer os protocolos. Ontem foi discutido com o secretário Fábio Farias, até ontem, com o secretário Fábio Farias, que é o coordenador da crise, o secretário Rafael Brito, o secretário George Santoro, e a gente nunca pediu para abrir. Nós pedimos, todas as vezes que nós pedimos, é para construirmos juntos uma forma entre que tudo possa funcionar dentro da normalidade, ouvindo os médicos, inclusive é um pedido nosso, para que esteja presente o médico sanitarista, para que possa dizer que as propostas que o governo entende, que nós entendemos, e o sanitarista pode dizer, dessa forma não pode funcionar. E aí a gente faz a adaptação, dessa forma não, dessa forma pode. Há algum risco, lógico, que vai ter. Não há você dizer que não tem risco. Risco nós vivemos dentro da normalidade. Então, todas as nossas propostas, por exemplo, estacionamento limitado a 50% de todas as empresas que têm os seus estacionamentos, só entrar uma pessoa por vez, que agora várias empresas que estão aí não estavam cumprindo, e nós falamos duramente para que essas empresas não façam isso. As mercearias, outro tipo de atividade comercial nos bairros, onde eu conversando com o governador, que as pessoas não estavam se locomovendo, eu digo, governador, estão, porque você só pega depois de 400, 500 metros, depois nesse acompanhamento que eles fazem aí, eu acho que é pelo celular, as pessoas saem de um bairro que não estão trabalhando, ninguém aguenta muitas vezes a solidão, vão na quadra de trás, você não consegue ser visto na movimentação e para às vezes para conversar, faz um grupo jogando dominó, aí ele diz, mas dominó pode. Eu disse, o que não pode é 4 jogando dominó e 30 assistindo o jogo. Então, são esses atos que a gente tem que ser feito com toda a segurança possível, com horários espaçados, para que a gente possa cumprir o que determina a legislação e toda a proteção à saúde. Agora eu queria fazer a próxima pergunta, baseada num estudo que foi divulgado, um estudo inédito, por uma empresa que faz as estatísticas para os planos de saúde no Brasil, que é a Funcional Health Tech. E ela aponta que aqui no país, o pico da pandemia, a gente já teve notícias várias sobre isso, né? Várias notícias sobre o pico, vai ser em maio, vai ser em junho. E essa empresa, de acordo com esse estudo, o pico será em julho, no Brasil. E aqui em Alagoas, né, porque esse estudo também, ele diferencia o pico de acordo com as regiões. Cada região tem uma realidade diferente, então cada região terá um pico diferente da doença. E para aqui, para Alagoas, a expectativa é que esse pico só chegue no mês de agosto. Vocês acreditam que a economia do Estado, do jeito que já está, né, ela suporta até quando mais essas medidas restritivas? Alexandre, por favor. Olha, falando pelos empresários que a gente representa, e claro, pelo meu próprio negócio,
A gente não aguenta até agosto ficar parado. É óbvio que não. E aí eu concordo plenamente com o que o Kennedy está falando do ponto de vista do caos econômico e do prejuízo econômico do comércio que a gente está vivendo. E aí tem uma outra coisa muito importante para a gente abordar nesse aspecto, que é o seguinte: a gente tem que federalizar um pouco essa discussão, porque o que está acontecendo é que a gente tem discursos contraditórios de grandes lideranças, como o presidente da República, que provocam aglomerações e estimulam as aglomerações, as passeatas, as manifestações, e tem 30% de um público que o segue fielmente, eu quase que adora, né, que trata como messias, e que eles são alimentados com fake news, com notícias mentirosas sobre a doença, e esses 30% ignoram as regras sanitárias, estão ignorando as regras de uso de máscara, incentivados pelo próprio presidente da República, que anda sem máscara, que faz questão de provocar aglomerações. E agora os opositores do presidente também estão indo para as ruas defender a democracia e defender as outras questões. Então a gente vê dois grupos se enfrentando e provocando cada vez mais. Todo final de semana a gente está vendo esse tipo de coisa. Eu não quero aqui julgar ideologicamente isso. O que eu quero dizer é que o comportamento da autoridade máxima do país, ele acaba sendo contraditório a uma liderança que vai de encontro a todas as medidas necessárias de isolamento. Se a gente tivesse presidente, governadores, prefeitos, unidos, como em outros países aconteceu, para que a gente tivesse já feito esse enfrentamento lá atrás, nós não teríamos esse prognóstico absolutamente caótico de você ainda enfrentar pelos dias seguintes. Algumas pessoas falam em julho, outras agosto. Você falou dessa pesquisa aí, dessa empresa, a gente vai ter um desastre econômico. Mas antes do desastre econômico, a gente está vendo um desastre de vidas. Para que serve o governo, para que serve as empresas, para que serve todo mundo? Para que a gente está vivendo nesse mundo, nesse país, nesse estado? Entendeu? Eu me preocupo muito, porque a gente não está entendendo a dinâmica. Quando a gente vê qualquer pesquisa séria, qualquer virologista sério, Lucas, a gente está percebendo que a gente tem um caso, uma subnotificação que chega a 8, 10 vezes menos do que o que está oficialmente divulgado. Então, se a gente teve 1.300 mortes no Brasil, 1.349 mortes, e quando junta com o número dos estados, passa de 1.400 mortes. Ontem, no último dia, você multiplica isso por 8 ou por 10, a gente teve 14 mil mortes no país, né? Então, como é que a gente pode conviver com esses números? Como é que é possível conviver? Eu acredito que quando você vai ver os vetores principais de contaminação, e aí falando especialmente da abertura do comércio, você vê, o primeiro lugar hoje é hospital, o segundo lugar é transporte público, e o terceiro lugar, bancos e as agências, de uma maneira geral, onde tem uma circulação muito lá nas teclas e tudo mais. Quando você abre o comércio, o trabalhador do comércio anda de quê? Anda de ônibus, anda de transporte público, não anda de carro, né? Quando você verifica que não há testagem, não há no ônibus higienização, você pode higienizar uma vez por dia, quando o ônibus volta para a garagem, mas isso não impede a contaminação daquela aglomeração toda que, no mundo real, as pessoas estão se aglomerando nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos bancos, né? No mundo real isso está acontecendo. Então, assim, eu não vejo, infelizmente, o nosso país, o nosso presidente da República e muitas lideranças tratarem com a seriedade e a gravidade que a gente está vivendo. Então, eu vejo que a gente tende, conversando aí, lendo os artigos de virologistas e tudo, que a gente está descontrolado, a gente não tem o controle hoje do vírus, não tem nenhum plano real, eu estou falando real mesmo, porque quais são vamos botar os 4 itens aqui, 4 itens. Você tem testagem, nem os médicos estão testando.
Então, sem testagem, você não tem controle. O segundo ponto é leito disponível para tratar não só da Covid, Kennedy e Lucas, mas de outras doenças. Você ter um parente seu, Kennedy, você sofre um pequeno acidente de carro indo para o trabalho e precisa de hospital hoje, você não tem, nem privado e nem público. Tá? Depois, leito de UTI, né, específico para a Covid, também não tem mais. Então, como é que a gente está pensando em flexibilização ao invés de tentar erradicar esse vírus de um modo mais radical? Acho que o principal ponto nesse momento é a gente fazer as pazes com a ciência e dizer assim, vamos parar de enrolar, parar de fingir que o vírus não existe, parar de imaginar soluções mágicas que não tem, né, e dizer assim, o que a gente faz para ter enfrentamento real para sair o mais rápido possível da pandemia? Essa é a pergunta que não quer calar. Muito mais do que abrir o comércio agora, eu acho que lideranças como o Kennedy, como eu, como o governador e como o presidente da República teriam que dizer assim, o que a gente faz para dar um choque de realidade, para baixar a curva de contágio e transformar isso de um modo mais civilizado. Porque é inconcebível a gente ter uma pandemia que mata mais hoje do que todas as doenças no Brasil, mata mais que o câncer, mata mais que as gripes, mata mais do que qualquer doença no Brasil, e a gente não está levando isso a sério. Eu tenho, Kennedy e Lucas, para finalizar a minha fala agora, um negócio importante para acontecer que depende de uma pequena viagem de 100 quilômetros. O meu cliente diz, eu não saio, ele é empresário, eu não saio de casa porque se acontecer um acidente nesses 100 quilômetros, eu não tenho onde ser atendido. Então, muito bem, então. Posso passar agora para o Kennedy? Pode. Concluiu? Obrigado. Pode. Então, Kennedy, até quando você acredita que a economia suporta, né, essas medidas restritivas? O setor comercial ela já não suporta mais. Tem muita empresa, a maioria das empresas pequenas, elas não voltam mais. Os pequenos negócios não voltam mais. Muitas empresas não voltam, são pais de famílias que não estão aí em situação extremamente difícil, porque os compromissos, as rescisões até de trabalho, se eles tinham alguém, ou aquelas pessoas que trabalham, ele, a mulher, por conta própria, essas pessoas não sustentam mais. Quanto à segurança, eu estou colocando aqui, é o seguinte, às vezes eu não entro nunca no assunto político, eu gosto de política, mas nesse assunto a gente tem que se ater muito a fatos. Até porque é uma falha muito, não digo da imprensa, mas da forma que é conduzida. Por exemplo, se fala em aglomeração, nós estamos vendo os Estados Unidos, dentro da pandemia, e está tendo os protestos há 9 dias seguidos, eu não estou vendo quem cobre isso dizer que aquelas aglomerações poderão provocar o surto e de resto surgir o surto. Segundo, nós não temos aqui como sustentar, nós não vamos, Lucas, com essa pandemia a menos de novembro. A menos de novembro. O ponto auge da crise e que a associação vem acompanhando e nós empresários aprendemos a fazer conta. Isso a gente sabe fazer muito bem. Nós devemos chegar no pico nela na 24ª semana do ano. Todo o trabalho que a gente tem é monitorado no semanal. A 24ª semana, hoje nós estamos na 20ª, iniciamos a 22ª semana do ano. Ou seja, o ponto que nós teríamos seria na 24ª semana e teríamos um prolongamento em queda contínua até a 37ª semana do ano, que é em torno do dia 20 de setembro. Essas projeções nós começamos a fazer ela desde o dia 22 de março, um domingo. E os números que nós fizemos estão batendo. Os números do contágio em Alagoas já caíram, estão em declínio, por incrível que pareça, o número de contágio dentro do que nós fizemos, eles já entraram em declínio. Nada animador, não. Extremamente preocupante, os números são muito altos. Quanto à subnotificação, Sampaio, você está certo, mas a subnotificação, ela está existindo em cima
do contágio, não em cima de mortes. Até porque o número de pessoas mortas em Alagoas, em Cerrado, ele caiu. Nos últimos 150 dias, em comparação com os 150 dias do ano passado, o número real de mortos no total caiu. Então, nós não podemos ter esse número que você falou de se multiplicar. Podemos ter vida aí dentro não notificada. Ontem chegamos ao número de 506, se não me falha a memória, tá certo, em Alagoas. Podemos ter aí subnotificação, algum número aí para subir para 600, 550, não é um número maior, porque se o número de mortes, como um todo, em Alagoas, caiu, isso, nós estamos falando de assassinato, nós estamos falando de acidentes e causas naturais diversas que não seja Covid, então não poderemos ter esse número que se está colocando. Segundo a testagem que vocês estão colocando, vejam bem como a gente tem que ser um pouco coerente. O estado de Alagoas, se fosse para testar toda a sua população, gastaria hoje perto de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Ou seja, 5 hospitais metropolitanos em um único dia. E que no dia seguinte nós poderíamos precisar testar novamente. Como parar com o isolamento, nós não vamos conseguir. Você só para com o isolamento, você vá para uma fazenda, fique lá e não tenha contato com ninguém. Então nós temos que entender que o mundo real vai precisar. O governador vai precisar pagar os médicos, o governador vai precisar comprar equipamentos, o presidente vai precisar comprar remédios, o prefeito vai precisar comprar, isso se dá com a arrecadação de tributos. Então seria utópico a gente pensar de que, para acabar o vírus, e é real, se nós fecharmos todo mundo nas casas durante 20 dias, no Brasil inteiro, você não tem mais vírus. Isso é real, mas isso não vai existir. Tá certo? É um único vetor com a capacidade de multiplicação desse vírus, ela vai e refaz isso tudo. Então nós temos que pensar bastante, com segurança, tá certo? Com segurança, com responsabilidade, o que é que se pode fazer. E hoje eu vim trabalhar, aí logo depois ali do Mercado G. Barbosa, no início da Via Expressa, onde se atende o Bolsa Família, estava lotado de gente. Aquilo está errado. A Caixa Econômica teria que ter atendido por agendamento. Está errado. Então, o que precisamos hoje é o planejamento de se voltar ao normal. Não é abrir amanhã, não. É validar, inclusive com o médico, aquilo que tem menos risco. O que é que se pode ser feito? Porque, do jeito que está, nós estamos com a economia parada e existindo os riscos constantes, seja no mercado público, seja no ônibus, seja nos bancos, seja na hora que você vai entregar a cesta básica. Logo no começo a gente viu aquela filmagem lá no Dique Estrada. Isso não pode existir, isso é inadmissível. Não pode ter uma loja e dizer, essa loja cabe por 5 metros quadrados. Está errado. 5 metros quadrados para uma loja pequena. Se você pegar o hiper ali, são 10 mil metros quadrados. Você vai botar 2 mil pessoas ali dentro, está errado, não pode entrar, é bem menos do que isso. Então tem que ser uma proporcionalidade que entre com toda a segurança possível. E que o poder público tenha poder de fiscalização e ação em cima do empresário que não cobrir. Agora eu queria saber a opinião de vocês. Lucas, eu acho só importante, desculpa interromper, e aí você como jornalista depois pode checar esse fato. Tem só um ponto que Kennedy colocou que eu acho que é preciso a gente refletir, que é o seguinte: ele concorda que tem subnotificação na testagem, mas não tem de mortes. Uma incoerência. Se você não consegue... Não disse isso não, Sampaio. Não disse isso não. Eu disse que o número de mortes que nós temos são de 506. Pelo menos os dados que eu peguei ontem. 400 ou 505, alguma coisa assim. Eram 481 e subiram 24. Posso estar fazendo por 1 ou 2. O que eu estou dizendo é que subnotificação existe, mas multiplicado por 10, como você falou, no contágio ela pode até existir. Em mortes não, porque seria para 5 mil mortes, nós não teríamos isso, tem condições de ter esse número de modificação no número de mortes. Eu estou dizendo que pode ter um número talvez para 600, de pessoa que infartou porque cansou em casa e não foi testado, porque já tinha problema cardíaco. Eu estou lhe dizendo que isso pode acontecer.
Eu não estou aqui, eu não sou. Não alertar, pertenço a governo para defender governo, não. Sim, claro. O que eu quero alertar é que, assim, há uma proporcionalidade entre subnotificação de casos de contágio e subnotificação de mortes. Até porque, quando você pega todas as estatísticas, o número de mortes acaba aumentando pelo fato que você não conseguia atender a todas as demandas de saúde, a todas as emergências, por conta do coronavírus. Então, há uma relação direta entre o aumento de número de mortes e a Covid, e a infecção, e a necessidade de tratamento hospitalar, que acaba atrapalhando e afetando a saúde nas suas diversas necessidades, né? Então, isso é muito grave, porque a gente tem que entender que a pandemia, ela afeta não só a pessoa, mas o sistema de saúde. E se o sistema de saúde é afetado, a gente tem um aumento natural de mortes por outras causas, mas que tiveram na origem o colapso do sistema de saúde. Isso que eu acho que é importante a gente definir aqui. Muito bem, então, deixa eu encaminhar agora a próxima pergunta. O atual decreto do governo se estende até o próximo dia 10, né? Então, daqui a pouco ele termina, o Renan Filho deve anunciar novas medidas. Uma parte da população pede o lockdown, né, que são as medidas mais restritivas. Outra parte da população quer a flexibilização, e a gente também entende porque o índice de isolamento ele caiu bastante, né? Já estamos perto ali da casa dos 40%. Então a gente tem visto sim esse anseio da população que não aguenta mais ficar em casa, que precisa correr atrás da sobrevivência, enfim. Aí eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham, o que vai acontecer, né? O governador vai começar a flexibilizar ou ele vai apertar mais as medidas? Ele já disse anteriormente que o lockdown não está descartado e que, como é uma medida extrema, seria adotada numa situação extrema. Alexandre, o que é que você acha que o Renan Filho vai fazer depois do dia 10? Eu gostaria que o Renan Filho, ele tivesse, juntamente com as outras autoridades, não só estaduais como federais, a gente tivesse um enfrentamento real desse problema. E o enfrentamento real exige, nesse momento, quanto mais nós demorarmos para fazer uma medida de impacto para realmente conter a propagação do vírus, mais crise econômica nós teremos. Porque a gente vai ficar nesse meio termo. O estado de Alagoas e o Brasil não aguenta mais o meio termo. Eu concordo com o Kennedy, e qualquer empresário, pequeno, médio ou grande, principalmente os pequenos, eles não suportam mais, muitos quebraram, muitos estão sobrevivendo não se sabe como, e a maioria não suporta muito mais tempo. Então é uma questão racional. Acho que nós, lideranças empresariais, a gente deveria sentar com o governador, e o país deveria fazer isso, dar um bloqueio geral, por pouco tempo. E lockdown, na verdade, não significa parar tudo, não. Não significa que você não vai ter médico e não vai ter comida. Significa que para tudo por 15 dias, por 20 dias, menos os serviços essenciais, médicos, hospitais, o abastecimento de saúde, de alimentos, né, os supermercados. Mas se a gente ficar nesse meio termo, e aí o que o Kennedy colocou agora, eu achei um absurdo na Páscoa, aquela aglomeração no mercado público, no mercado da produção. A gente teve uma explosão de casos 15 dias depois. A gente sabia que isso ia acontecer. Da mesma forma, as feiras e tudo. Ou a gente consegue parar fortemente e rápido, ou a gente vai ver esse problema se estender, mesmo que a gente não queira. Kennedy, por favor. A questão do lockdown, eu acho que ela tem que ser bem analisada dentro do que nós estamos conversando e apresentando. Faltando só aquele número, nós temos, quando eu falei, Sampaio, para a gente ter um número seguinte, nós temos menos mortes no estado de Alagoas, do dia 1º de janeiro a 31 de maio, eu estou sem o número aqui, mas eu vi o gráfico, do que o do ano passado, ou seja, nós estamos perdendo menos pessoas de outros problemas, assassinato, acidentes de carro, mas com esse número é por isso que eu falei
que a gente não tem essa subnotificação toda em número de mortes, tá certo? Alguma falha, essa doença é uma doença nova no mundo inteiro. Nós temos problema de respirador aqui, olha, os Estados Unidos, com um PIB fantástico dele, ainda hoje tem problema de respirador em algumas áreas. Imagine o nosso Brasil e nossa Maceió pobre diante desse cenário. O que nós estamos propondo ao governador, Lucas, o decreto acaba no dia 10 e da Prefeitura de Maceió só no dia 12. Então, qualquer coisa não pode se imaginar antes do dia 15, que é o tempo de se construir. De que forma, quais são as medidas restritivas, de que forma as empresas podem funcionar, qual a redução do atendimento, o poder público, horário reduzido e desencontrados para que você tenha aglomeração no setor, no transporte público, mas isso conjuntamente validado com o médico sanitarista, para que a gente não erre a medida, nem tanto, nem tão pouco, nem fechado, nem tão aberto, tá certo? E se os números fizerem qualquer taxa de elevação, nós temos que recuar. Nós não estamos defendendo nenhum ato irresponsável. Estamos conversando sobre atos planejados. De que forma nós podemos abrir com toda a segurança possível, com um número de pessoas, com horário, mas observando a curva epidemiológica, tá certo? O número de leitos ocupados, para que não haja nenhuma falha nessa calibragem. É o que nós estamos propondo e o que o governo está conversando agora. Só que nós temos um período, e é bom que fique claro, nós não tivemos um furacão ou um terremoto, que o efeito causador do dano já passou. Nós teríamos só agora de ver como é que consertaria os danos. Nós temos o efeito causador vivo. E vivo, que a gente imagina que até novembro, com números, tenderá a cair depois da 24ª semana, mas vai ser longo. Não é uma pandemia, não é um número, e que nós não desejamos, para que se abre, nós venhamos a ter que retroceder. Não retroceder por não reconhecer que os números são ruins, e sim porque nós erramos, nós não queremos errar. Mas é uma pandemia longa, não é um terremoto que aconteceu. Nós vamos ter que aprender a conviver dentro do chamado novo normal, por internet, naquilo que você pode ser substituído, por home office, pelas visitas presenciais, pelo delivery, pelo pegue leve, por todo o que você pode, dentro desse conhecimento que está se adquirindo. Tem aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será, nada do que foi será. As mudanças vão vir numa velocidade gigantesca de comunicação. Mas um outro ponto que também a Itália está levantando, Sampaio, é o seguinte, é a depressão que as pessoas têm em casa. O homem é um ser sociável. Outra coisa, quando os Estados Unidos bateu no número de 91.500 mortes, 91.500 mortes, coincidentemente 32 mil mortes eram de velhos que estavam dentro dos asilos, mais isolado do que era, e se falhou no isolamento, e se deixou se entrar dentro dos asilos. Um terço dos mortos americanos há 10 dias atrás, 8 dias atrás, estavam vindo de asilos. Eu não sei como é que está o número hoje. Então não há asilo. É o ato irresponsável que nós não estamos defendendo. O homem é sociável, o homem vai ter que conviver, o homem vai ter que sair de casa, ele quer comprar o pão, mas quer conversar com o vizinho. De que forma? É isso que a gente tem que discutir. E não isolar. A gente vai ter pessoas com depressão, o efeito colateral financeiro de depressão e de outras doenças serão fantásticos. O que precisa é exatamente marchar em busca de um sinal em comum, aonde o vírus com a população possa conviver sem o mínimo de gravidade possível. É difícil, mas é o que a gente vai ter que procurar. Certo. A gente já se encaminha para a parte final do nosso debate. Eu vou dar agora 2 minutos para cada um para fazerem as considerações finais. Vamos começar então pelo Kennedy Calheiros. Você tem 2 minutos a partir de agora, Kennedy.
Lucas e a todos vocês que deram oportunidade da Associação Comercial, uma entidade que tem 154 anos. É a terceira entidade mais antiga do Estado de Alagoas, depois do governo do Estado e depois da Santa Casa. É a quarta do Brasil mais antiga. Qualquer ato que aquela casa venha fazer, ela vai ter toda a responsabilidade de todos os presidentes que passaram por lá. Esse presidente vai ter toda a responsabilidade. Eu tenho que estar preocupado com meus associados, para que os associados eles têm a forma de trabalho, porque você movimenta a economia como um todo. Mas é parte integrante. E nós temos um médico, tá certo? Um médico de 77 anos, sanitarista aqui do Estado de Alagoas, aonde que tudo nós consultamos a ele. Nós estamos hoje tendo acesso aos dados da Prefeitura Municipal de Maceió, para nós olharmos cada região que esteja tendo os picos, para que a gente possa fazer sugestão, inclusive de lockdown e fechamento. O que nós estamos querendo é entender que a sociedade vai ter que voltar ao normal, não só do ponto de vista econômico, de convivência, de tudo que a gente quer. E o que nós não queremos é estar olhando número de óbitos, isso é horrível, número de contaminados, mas sabemos que qualquer atitude nós não vamos zerar isso de uma hora para outra. O que nós temos que fazer, com toda a responsabilidade, com toda a cautela, é aprendermos a conviver com esse número e evitarmos que qualquer ato praticado, seja por lado social, seja pelo lado econômico, venha aumentar esse número. Então a associação está extremamente preocupada e qualquer negociação levará sempre em conta a saúde e a preservação da vida. Bom, Kennedy, muito obrigado pelas considerações finais. Agora a gente concede 2 minutos ao Alexandre Sampaio também. Nós estamos literalmente no mesmo barco, Kennedy. E esse barco é um barco que a gente tem que considerar realmente a preservação da vida e também encarar a realidade como ela é, sem mascaramento. E por conta disso, o que é fundamental, na minha opinião, é que a gente, empresários, poder público e lideranças de todas as naturezas, entendam que a gente precisa dar um choque para conter a propagação e aí sim voltar para o novo normal ao qual você se referiu. Mas se a gente continuar com 40% de isolamento, de taxa de isolamento, e flexibilizar ainda mais, a gente vai ver uma curva de contágio subir exponencialmente, a gente vai ver muito mais mortes do que estão acontecendo hoje, e todos nós, até chegar dentro de casa essa morte, a gente não vai entender e a gente vai ser responsável por isso. Então, o que eu defendo, não como liderança empresarial só, mas como cidadão e como uma pessoa que consegue ler os números, as estatísticas e entender o comportamento desse vírus diante da nossa sociedade, é que era muito mais coerente que a gente fizesse um grande pacto social hoje por 15, 20 dias e depois abriria do jeito que você está propondo, do que flexibilizar ainda mais algo que não está funcionando. Esse é um ponto. Eu quero falar também em nome dos associados do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Nós hoje sofremos com absoluta letargia e abandono do governo do Estado e do governo federal, e inclusive das autoridades judiciais do Ministério Público, que fizeram um acordo com a Braskem sem considerar a emergência das empresas. Kennedy, a gente está falando aqui que 2 meses a gente não aguenta mais, você imagina 2 anos. Infelizmente seu tempo acabou, você quer concluir rapidamente? Quero. Por favor. Então, o que eu acho que é importante é que o governo deixe de mascarar e entre com força, seja o governo estadual, seja o governo federal, para poder fazer a parte dele para que as empresas e trabalhadores suportem essa história que o vírus provoca na nossa sociedade. Ok, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Kennedy Calheiros, por terem participado do debate e terem aceito esse convite. Desejo aos dois uma boa tarde. Obrigado, pessoal, pela oportunidade também. Um abraço, Kennedy, e um abraço, Lucas. Boa tarde, Lucas. Obrigado. E a Associação Comercial, em meu nome e dos outros associados, estarão sempre abertas para o convite que vier para nós podermos discutir Alagoas.